Eu deveria ter uns 6 ou 7 anos de idade. Naquela época eu morava no Líbano. O país foi devastado pela guerra na época e os assassinatos eram comuns e frequentes. Eu me lembro de um período particularmente cruel, quando os bombardeios raramente cessavam. E tudo que eu podia e gostava de fazer era ficar em casa, sentado em frente à minha televisão, assistindo um show muito estranho. Era um show infantil que durava cerca de 30 minutos e continha imagens estranhas e sinistras. Até hoje eu acredito que o programa era uma tentativa secreta dos meios de comunicação usarem táticas de intimidação para manter as crianças em casa, porque a moral de cada episódio gira em torno de ideologias muito tensas. Coisas como: crianças más ficam na rua até tarde, crianças más desdenham de seus pais e crianças más roubam comida da geladeira à noite. Era muito estranho. E em árabe ainda para variar. Eu não entendia direito, mas a maior parte das imagens eram muito gráficas e aterrorizantes. A única coisa que eu gravei, e não irei me esquecer, foi a cena final. Ela permanecia quase a mesma coisa em todos os episódios. A câmera aumentava o zoom em uma velha e enferrujada porta fechada. Quanto mais próximo da porta, mais altos os gritos agonizantes se tornariam. Era extremamente assustador, especialmente para a programação infantil. Em seguida, um texto aparecia na tela em leitura árabe. É para onde as crianças más vão. Eventualmente, a imagem e o som iriam desaparecendo aos poucos, e então chegava o fim do episódio. Cerca de 15 ou 16 anos depois, eu me tornei um repórter jornalístico. Ainda assim, esse show ficou marcado em minha mente por toda a minha vida, surgindo em meus pensamentos esporadicamente. Eventualmente eu cansei disso e decidi pesquisar sobre o programa. Eu finalmente consegui descobrir a localização do estúdio onde grande parte da programação desse canal tinha sido gravado. Após mais investigação e eventualmente viajar para o local, eu descobri que as instalações estavam desoladas, destruídas e tinham sido abandonadas após a terrível guerra terminar. Eu entrei no prédio com minha câmera. Ele agora estava queimado por dentro. Ou um incêndio eclodiu, ou alguém queria incinerar todos os móveis de madeira. Depois de algumas horas, cautelosamente fazendo meu caminho para o estúdio e tirando fotos, eu encontrei um quarto isolado e fora do caminho. Depois de ter que romper algumas fechaduras velhas e conseguir arrombar uma porta muito pesada, eu permaneci parado e congelado na porta por alguns minutos. Vestígios de sangue, fezes e fragmentos de ossos minúsculos estavam espalhados pelo chão. Era uma sala pequena e uma cena extremamente mórbida. Mas o que realmente me chocou e me fez correr desesperadamente de lá foi avistar um microfone instalado no teto, no meio da sala. Esse episódio acabou com a minha vida, mas se você for corajoso o suficiente, deixo aqui para vocês o encerramento do episódio que comentei. Bons sonhos. Em junho de 1972, uma mulher apareceu no hospital Cedar Sinai com nada mais que longas vestes brancas cobertas de sangue. Isso por si só não deveria ser tão surpreendente, já que muitas vezes as pessoas têm acidentes nas proximidades e vão para o hospital mais próximo para atendimento médico. No entanto, havia duas coisas que causaram nas pessoas que a viram náuseas e terror. A primeira é que ela não era exatamente humana. Ela parecia algo próximo a um manequim, porém com a destreza e fluidez de um ser humano normal. Seu rosto era como plástico, tão perfeito como um manequim, desprovido de sobrancelhas e coberto de uma pintura semelhante à maquiagem. Ela tinha grandes presas entre os dentes, as mandíbulas presas tão artificialmente e firmemente que tornavam impossível ver o resto dos dentes. O sangue ainda estava esguichando sobre seu vestido
e escorria para o chão. Ela então cuspiu o sangue e entrou em colapso logo após limpá-lo. A partir do momento em que foi avistada na recepção e viram o estado assustador de seu corpo e roupas, ignoraram a estranheza da situação e ela foi levada imediatamente para um quarto do hospital limpo antes de ser preparada para a sedação. Ela estava completamente calma, inexpressiva e imóvel. Os médicos acharam melhor contê-la e esperar até que as autoridades chegassem, e ela não protestou. Eles não foram capazes de obter qualquer tipo de resposta dela, e a maioria dos membros da equipe se sentia muito desconfortável de olhar diretamente para ela por mais de alguns segundos. Mas no segundo dia, quando a equipe tentou sedá-la, ela lutou com força extrema. 2 membros do pessoal tiveram que segurá-la, e foi quando seu corpo se levantou na cama com aquela expressão em branco, como um rosto esculpido no plástico pintado e completamente inexpressivo. Ela virou os olhos sem emoção para um dos médicos ali presentes e fez algo inesperado. Com os olhos fixados nos dele, ela movimentou inumanamente seu rosto e sorriu. Quando ela sorriu, a médica que acompanhava o colega, agora alvo de interesse da paciente bizarra, gritou e ficou completamente em choque. Na boca da mulher não eram dentes humanos, mas longas presas afiadas. Muito longas para a sua boca fechar completamente sem causar nenhum dano. Em consonância com aquela visão medonha, o corpo da coisa, seus movimentos, mostravam que ela não estava realmente ferida. Não havia nada de errado com ela. Não haviam feridas, não haviam traumas aparentes, e em seus olhos um brilho macabro surgia. O médico olhou para ela por um momento antes de perguntar: "Que diabos é você?" Ela dobrou o pescoço, encostando as bochechas nos ombros para observá-lo, ainda sorrindo exageradamente. Houve uma longa pausa, a segurança foi alertada e podiam ouvi-los vindo pelo corredor. Quando aquela coisa também ouviu, ela disparou para a frente, afundando seus dentes na garganta do médico, rasgando a sua jugular e deixando-o cair no chão, se engasgando com seu próprio sangue. Ela se levantou e se inclinou sobre ele, o rosto colado ao do homem, assistindo atenta e triunfantemente quando a vida desapareceu de seus olhos. Ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido: "Eu sou Deus." Os olhos da equipe, cheios de medo, observavam-na de pé, aguardando a chegada da equipe de segurança. A criatura perdeu seu sorriso, tornando-se fria e inexpressiva novamente. Ela acabou com cada um deles, um por um. A médica que assistiu a toda a cena foi a única sobrevivente e conseguiu apenas descrevê-la com o nome de a mulher sem expressão. Após o ocorrido, nunca mais foi avistada e não se sabe onde ela poderá aparecer para o próximo ataque. Alimento o meu gato, Nicholson, com um pouco de ração e coloco água para que ele não me incomode mais tarde. Parece que vai chover, pois a moça do jornal falou sobre uma possível tempestade que irá cair essa noite. É melhor usar 2 cobertores para que eu possa dormir sossegada. Acordei com Nicholson fazendo barulhos ao pé de minha cama. Ele parece agoniado e querendo sair pela janela, mas ela é bastante alta. Tenho que levá-lo para o lado de fora. Seus olhos estão arregalados e ele está agoniado, com o corpo tenso. Está muito assustado. Fico preocupada com o meu felino, mas quero acreditar que seja apenas vontade de fazer cocô ao lado de fora de minha casa. Quando abro a porta, ele me arranha e sai em disparada, desaparecendo em meio ao quintal. Está chovendo e a chuva é fraca. Talvez continue assim a noite toda. Vou à cozinha para preparar um pouco de chocolate quente. Costumo fazer isso quando acordo, pois isso me ajuda a relaxar e dormir novamente. Estou saboreando aquele líquido quente e delicioso a caminho de meu quarto. Quando passei perto da escadaria que dá para o porão, vi que tinha uma luz vindo da porta de lá. Fiquei curiosa. Aproximei-me e observei que a porta estava aberta. Não costumo deixá-la destrancada por segurança própria. Quando cheguei até a porta, notei pegadas de lama. As marcas de passos estavam indo para dentro de minha casa.
Fiquei um pouco assustada, mas ignorei ao mesmo tempo, fechando a porta e indo rapidamente para onde fica o meu quarto. Quando estava perto de subir as escadas, senti um calafrio. Ao mesmo tempo, a temperatura do ambiente havia caído bruscamente. O frio foi tão grande que larguei a xícara com o chocolate no chão, deixando cair a coisa que iria me deixar com sono. Droga! Precisaria voltar à cozinha para pegar algum pano. Enquanto me dirigia novamente para perto da escada, abaixei-me para limpar o chão e, neste momento, notei algo. Tinha alguém dentro de casa. Era uma sombra quem me observava, escondida no escuro da sala. Estava escuro e eu não tinha coragem de acender a luz para ver quem era. Em uma fração de segundos, um relâmpago iluminou toda a sala. E neste milésimo de segundo, observei que se tratava de meu marido. Fiquei chocada e ao mesmo tempo amedrontada porque não poderia ser ele. Era impossível, não havia como. O seu comportamento estava diferente. Antes mesmo de que fizesse qualquer movimento em meu corpo, ele correu em minha direção como um animal atrás da presa. Para tentar defender-me, subi as escadas rapidamente. Enquanto me dirigia à cozinha subindo as escadas com a intenção de pegar uma faca, ele agarrou meu pé e eu caí ao chão. A coisa ficou em cima de mim tentando enforcar-me e seus olhos estavam diferentes. Aquilo não era o meu marido, mas algo semelhante a ele. Acertei um chute em seu estômago e ele caiu. Com isso, consegui correr para a cozinha. Peguei uma faca, a mais afiada de todas, e ele rapidamente vinha em minha direção. Eu o acertei no estômago, enfiando a faca em sua barriga. A coisa olhou para a faca enquanto derramava sangue e calmamente puxou o objeto de seu estômago, jogando-o ao canto da cozinha como se nada tivesse acontecido. Agarrou o meu pescoço, pressionando-me contra a parede. Vou ficando sem forças. Peguei um garfo que estava na pia e enfiei-o em seu olho. Nesse momento, a coisa me largou. Deu alguns passos para trás e corri, entrando no banheiro e fechando a porta. Está escuro e não tenho mais para onde correr. Sinto-me como um animal encurralado. Estou preocupada e morrendo de medo. Aquilo que está dentro do corpo de meu marido quer me matar por algum motivo. Escutei batidas na porta do banheiro. Ele está arremessando seu corpo para tentar derrubar a porta. Ficou batendo várias vezes até que parou. Abaixei a cabeça para ver por debaixo da porta e notei que estava parado como uma estátua. Saiu, demorou alguns segundos e voltou novamente. Eu estava com as costas encostadas à porta, pressionando meu corpo a fim de tentar dar mais forças para que a porta aguentasse as pancadas. É quando, de repente, uma batida forte faz com que a ponta de um machado atravesse a madeira. Aquela coisa agora estava com um machado derrubando a porta. Afastei-me, ficando assustada ao canto da parede e vendo a cada momento ela quebrando mais a porta. Fez um buraco suficiente para que sua cabeça entrasse e ficou me encarando. Neste momento, senti o ódio em seus olhos. Aquilo não eram olhos de uma pessoa comum. Talvez fosse um demônio. Voltou a quebrar o resto da porta para que pudesse me matar. Aquilo não poderia ser o meu marido, pois fazia 3 dias que eu o matei e enterrei em meu quintal. Bons sonhos. Descobri há pouco tempo o que são episódios perdidos. Percebi que, pela internet, as pessoas costumam se interessar muito por essas coisas. Então decidi contar algo que aconteceu comigo. É algo que preciso desabafar. Vocês vão decidir se querem acreditar ou não, mas as lembranças continuam bem nítidas em minha mente. Isso aconteceu há uns 10 ou 11 anos atrás. Eu fui a uma velha loja de filmes. Eu e os meus amigos na época estávamos na onda de Dragon Ball Z. Então, quando vi uma fita de Dragon Ball Z, claro, eu a agarrei logo. A capa apresentava os personagens normais: Goku, Piccolo, Kuririn, Gohan, Videl, Goten, Trunks e um Yamcha muito borrado. Eu não me preocupei muito, já que era uma fita de segunda mão. A capa já estava muito gasta.
Eu paguei pela fita e fui para casa. Convidei alguns dos meus melhores amigos para assistir comigo. Pus a fita no videocassete. E a música de introdução da fase de Majin Buu tocou normal. Mas dessa vez, Yamcha aparecia no final, reunido com os personagens, logo atrás de Bulma e ao lado de Piccolo. Isso não estava certo, Yamcha não aparecia nessa abertura e ele continuava borrado, assim como na capa, e os seus olhos estavam diferentes. Um brilho vermelho vinha deles. Eu e meus amigos achamos aquilo estranho, mas continuamos a assistir. O título do episódio era A Vingança de Yamcha. Nós nunca ouvimos falar sobre esse episódio, então supomos que era um episódio raro ou algo assim. O episódio começou. Passava-se depois que o Majin Buu foi derrotado, e todos estavam comentando o quão difícil foi para derrotá-lo. Provavelmente um episódio chato, cheio de conversa e sem pancadaria. Então, Kuririn apareceu para se encontrar com os outros. Eu lembro de Goku perguntando: "Pensei que o Yamcha estava com você." Kuririn respondeu muito triste: "Eu o perdi." E todos se assustaram. Lembro que Goku perguntou como aconteceu ou alguma outra coisa. Então todos os personagens olharam para o céu e fizeram uma cara de espanto. O vídeo ficou escuro. Continuei apertando o play e nada. Então ouvi gritos. Eram gritos iguais aos dos personagens. A imagem voltou com todos os personagens caídos e com seus corpos separados. O único de pé era Vegeta. A voz de Yamcha surgiu em um tom demoníaco. Veja, o príncipe está com medo. Então Vegeta caiu. Corri para desligar o vídeo e Yamcha falou: Não há como fugir de mim. Eu e meus amigos entramos em pânico. Como algo tão ridículo assim poderia estar acontecendo? Isso não parecia real. A tela se encheu com o vermelho do sangue dos personagens. E Yamcha apareceu na tela. Com olhos vermelhos, pálido como um fantasma. A TV desligou. Tentamos nos acalmar e ligamos as luzes. Elas se apagaram imediatamente. A TV começou a piscar. A cada flash aparecia o rosto ensanguentado de um personagem finalizado. Ficamos horrorizados. O que era aquilo? Alguma fita amaldiçoada? Não era real, só podia ser um sonho. Como pode acontecer algo assim em um episódio de Dragon Ball Z? Eu arranquei a fita do videocassete e tudo voltou ao normal. Tinha algo escrito na fita: "Boa noite." Meus amigos saíram correndo da casa, me deixando sozinho com a fita, sozinho no escuro. As luzes se recusavam a acender. Então sentei e pensei sobre Yamcha. Eu nunca dei muita atenção para ele. Sempre o achava um tolo e nunca servia para nada. Será que os responsáveis pela produção do episódio quiseram mais violência? Como Yamcha poderia ficar assim? Não fazia sentido. O que diabos era aquilo? Esse episódio era uma brincadeira de mau gosto. Saí de casa, meus amigos ainda estavam lá fora. Eles decidiram que ficariam por mim. Peguei a fita, cuspi nela e a joguei no esgoto. Como meus pais estavam viajando, meus amigos decidiram passar a noite na minha casa. Nós dormimos um pouco mais tranquilos. Fui despertado pelo som de estática vindo da sala. Minha TV estava desligada. Como era possível? Tentei acordar meus amigos e estavam todos pálidos e gelados. Eles estavam apagados? Gritei o mais alto que pude. "Isso não é real, é um pesadelo." E uma voz respondeu: Não, essa é a minha vingança. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Então olhei para o espelho. Meu reflexo se transformou no próprio Yamcha. O espelho rachou e se partiu em vários pedaços. Um pedaço bastante pontiagudo voou direto para o meu olho. Eu gritei de dor. E acordei de repente. Eu ainda estava deitado em minha cama. Meus amigos também estavam por ali, dormindo. Chequei se estavam vivos e fiquei aliviado ao perceber que estavam todos normais e respirando. A TV continuava desligada e silenciosa, mas tinha algo em cima da mesa. A maldita fita estava em cima da mesa, com a mesma capa desbotada. Peguei a droga da fita e fui de bicicleta para a loja de onde a comprei. Eu estava com tanta raiva que, ao me aproximar da loja, comecei a pedalar mais rápido.
Passei com bastante velocidade e arremessei a fita com bastante força para dentro da loja. Continuei pedalando sem parar, para que ninguém visse quem a arremessou. Eu também não queria meu dinheiro de volta. Uma semana depois, um dos meus primos me ligou perguntando se eu gostaria de ir para a casa dele passar o final de semana e assistir a uma fita de Dragon Ball que ele tinha acabado de comprar. Ele disse que a capa da fita estava um pouco borrada. E também disse que o vendedor tinha uma cicatriz na testa e parecia doido para se livrar dela. Eu imediatamente pedi que ele se livrasse da fita e não me ligasse mais. Até hoje ninguém sabe quem invadiu a casa do meu primo e o amputou. A fita sumiu e ninguém acreditaria se eu contasse quem foi o culpado. Aos anos 90, uma década que deixou saudades para muita gente por conta das músicas, dos filmes, desenhos e principalmente da simplicidade. Era uma época sem tantas regras. Digamos que era menos politicamente correta e, por conta disso, havia algumas coisas que hoje seriam absurdas. Isso também inclui conteúdos para crianças. Entre esses conteúdos temos os gibis da Turma da Mônica, que já tiveram alguns elementos que, se fossem vistos hoje, causariam polêmica e talvez até cancelamento. Porém, nada disso chega perto de se comparar com o gibi mais controverso, bizarro e amedrontador da Turma da Mônica, que, por conter tamanhos absurdos, jamais foi publicado, ficando apenas no rascunho, sem nunca ter sido finalizado completamente. Há um boato que, infelizmente, não poderei dizer se é verdadeiro ou mera ficção. Dizem que no ano de 1992 um menino estava passando próximo ao estúdio Maurício de Souza e viu, em uma lixeira, alguns papéis amassados. Mas entre eles havia uma coisa que chamou sua atenção: um gibi. Ele rapidamente pegou e o levou para casa. Já no conforto de seu lar, o garotinho olhou mais atentamente e percebeu que a revista não tinha capa. E os desenhos eram esboçados a lápis, não havia coloração alguma e os diálogos eram manuscritos. Quando ele começou a ler a primeira história, Mônica estava indo com sua família a um restaurante e eles convidaram Magali para ir junto, que obviamente aceita. Chegando lá, a menina esfomeada começa a colocar de tudo em seu prato. O rodízio é servido na mesa várias e várias vezes. Magali come demais. Mônica e seus pais olham indignados, porque todos do restaurante estão olhando para eles e as pessoas estão espantadas com a quantidade de comida que a menina devora. De repente, ela passa mal e vomita tudo na mesa do restaurante. Mônica se sente enjoada e vomita também, e depois seus pais. A mesa vira uma imundície de pedaços de comida mal digeridos misturados com suco gástrico. O mais chocante é que Magali, olhando para tudo aquilo, continua com fome. Seu estômago ronca e ela, de maneira absolutamente bizarra, começa a engolir todo aquele vômito. É tão nojento que o menino que estava lendo o gibi ficou enojado e pulou direto para outra história. A próxima começa com Cascão, que estava sozinho em casa. Ele está deitado em sua cama, lendo uma revistinha do ursinho Bilu, quando sente um cheiro de queimado. Ele deduz que sua mãe deve ter saído e deixou alguma coisa assando no forno. Cascão se prepara para levantar, mas boceja e sente preguiça. Ele fala que vai ver o que está queimando, mas antes vai terminar de ler sua revistinha. Passam-se alguns minutos e Cascão acaba adormecendo. Quando o garoto acorda, há muita fumaça em volta dele. Ele não consegue respirar e acaba desmaiando. De repente, chamas aparecem e elas tomam conta do quarto inteiro. A cena muda para a casa completamente tomada pelo fogo. A mãe e o pai de Cascão chegam e olham chocados para a terrível cena. Ela lembra que Cascão está lá dentro. Antes dela sair, ela havia pedido para ele desligar o forno depois que o bolo que ela deixou assando estivesse pronto. E o menino não havia prestado atenção em nada que sua mãe disse. Nesse momento, chegam os bombeiros. Eles rapidamente começam a apagar o incêndio e os pais de Cascão gritam que ele ainda está lá dentro. Um bombeiro entra na casa e sai caminhando entre as chamas com o corpo carbonizado do garoto.
Em prantos, a mãe se culpa por ter deixado o forno ligado e começa a chorar. O menino que está lendo fica assustado com a história e pensa em hesitar antes de ler a próxima, mas, curioso, continuou. Cebolinha está andando pelo parque quando avista a Mônica brincando sozinha de boneca. Ele se aproxima e Mônica o convida para brincar. Ele diz que isso é brincadeira de menina e pergunta por que ela não convida Magali para brincar com ela. Mônica responde que depois do que Magali fez, ela nunca mais quer vê-la. Cebolinha aconselha ela a fazer as pazes com sua melhor amiga, dizendo que afinal nunca se sabe quanto tempo ainda lhe resta. Nisso, uma lágrima escorre do rosto do menino. Ele então se vira, indo embora, diz que quer ficar sozinho. Mônica fica triste ao ver seu amigo mal e decide ir atrás dele. Cebolinha está sentado embaixo de uma árvore. Ele está com uma expressão depressiva. Mônica diz para ele não se isolar, que nessa hora os amigos são importantes. Cebolinha diz amigos e desaba em lágrimas. A menina fica aflita porque não sabe como consolá-lo. Ela pergunta se há algo que ela possa fazer que vai deixá-lo mais feliz. E como num passe de mágica, sua expressão de tristeza e sofrimento desaparecem. Ele diz que a única coisa que poderia deixá-lo um pouco melhor é o coelhinho dela. Mônica não gosta nem um pouco de ouvir isso, mas imaginando que isso ajudaria seu amigo a superar seu luto, ela entrega Sansão para Cebolinha. E como num passe de mágica, o garoto melhora. Ele agradece a Mônica e corre para sua casa, começa a pular de alegria e a comemorar. Então ele fala algo extremamente macabro. Finalmente meu plano deu certo. Só precisei me livrar do Cascão. Ninguém desconfiou que fui eu que coloquei fogo na casa e depois fingir uma depressão para ganhar o coelhinho de Mônica. Agora, finalmente, sou o dono da lua. Chega de viver na sombra dessa gorducha. Só que Mônica o seguiu sem que ele percebesse e viu que tudo era mais um de seus planos infalíveis, só que dessa vez era um plano maligno. O garoto que lia a história ficou muito indignado com a absurda atitude de Cebolinha. Ele queria ver o que iria acontecer, mas havia páginas rasgadas. Não sobrando opção, ele teve que ir direto para a última história. Magali está discutindo com Mônica. Ela diz: "Eu sei que ele fez algo horrível, mas você exagerou. Isso era um caso para a polícia ou para o manicômio. Com certeza o Cebolinha tem algum sério problema mental. Talvez ele seja até um psicopata. Você não devia ter batido tanto nele, principalmente na região da cabeça. Agora, ele está entre a vida e a morte." Mônica começa a se irritar e chega a erguer seu coelhinho para acertar Magali. A menina grita: "É isso, Mônica, me bata. Sempre foi assim que você resolveu todos os problemas." Nesse momento, Mônica surta e começa a espancar Magali com o Sansão. Ela batia com tanta força que o bichinho de pelúcia começa a rasgar e seu entimento começa a voar em cada coelhada. Quando ela para de bater, vê Magali apagada no chão. Na última página da história, Mônica sai andando sem rumo, arrastando o seu coelhinho manchado de sangue pelo chão. E o menino, quando terminou a história, ficou chocado e quase não estava acreditando no que acabara de ler. Porém, abaixo do último quadrinho dizia: "Inspirado em fatos reais. Bons sonhos." Lembro como se fosse ontem. Quando meu pai ensinou-me a brincar daquilo, ele disse apenas que nós precisávamos entrar no closet, fechar a porta e ter certeza que está escuro, fechar os olhos e pensar em um mundo completamente diferente. O contrário no qual nós estamos vivendo, um lugar que não vai ter tristeza, brigas, doenças. Basicamente, é o inverso do nosso. Papai sempre fazia isso quando dava a hora do jantar e não tinha comida na mesa, ou ele pedia para eu fazer com meu irmão mais novo, quando começava a discutir com a minha mãe. Faz muito tempo isso, o nome do jogo era Um Lugar Feliz. Agora sou um adulto, casado com uma mulher um pouco mais nova. O nosso relacionamento sempre foi estável, tinha os seus altos e os seus baixos. O problema foi que, depois de muitos anos vivendo com ela, os baixos prevalecerão, deixando a nossa união uma completa desgraça. Nós não dormimos juntos mais,
A única coisa que ligava ao nosso casamento era o nosso filho, Daniel, que agora tem 8 anos. Fomos convidados para uma festa na casa dos vizinhos e bebemos um pouco. No meio do efeito do álcool, dormimos juntos depois de muito tempo. Depois de uns dias, ela disse que estava grávida. Foi uma surpresa para mim, ainda mais sei que ela não desejava outra criança. Logo nos primeiros exames, os médicos disseram que o nosso filho poderia ter alguns problemas de saúde. Quando ele nasceu, já tinha a certeza de que o nosso filho não duraria muito. Os médicos disseram que era um milagre ele ter nascido. Bem, foi aqui que as coisas ficaram um pouco estranhas. Encontrava-me na fase de aceitação à condição do meu bebê. E as várias palavras dos médicos dizendo que ele não duraria por muito tempo. Contudo, a minha esposa carregava um sorriso em seu rosto. Algo naquela criança deixava a minha companheira feliz, como se ela tivesse um motivo para viver, dedicando-se 100% ao nosso filho. Além dos problemas de saúde, o bebê tem que comer certos tipos de alimentos, mesmo que se alimentando bem pouco. Daniel, o meu filho mais velho, gostava muito dele. Falando dessa forma, não significa que eu despreze a minha criança, apenas é uma observação em relação a esse momento em nossas vidas. Uma das coisas que me incomodava, talvez a única, era o fato que ele não dormia. Passava a noite toda acordado, chorando, querendo atenção. E a minha mulher ficava a noite toda com ele, carregando o nosso fruto em seus braços, passeando com aquela coisa pequena por toda a casa, a madrugada toda. Era evidente que o nosso Daniel já não suportava mais ver aquele sofrimento. Eu tive que fazer algo para tentar confortar o meu menino mais velho. Ensinei a brincadeira do lugar feliz. Coloquei ele dentro do closet, sentei ao seu lado, fechei a porta, disse que fechasse os olhos e pense num lugar ao contrário da nossa casa, um lugar feliz. Expliquei que deveria imaginar onde o seu irmão tem saúde, a sua mãe é feliz e não brigasse comigo. Ficamos por alguns minutos no escuro apenas escutando a nossa respiração. Quando abri a porta, vi que o meu garoto estava sorrindo. Parecia que tudo tinha melhorado, apenas parecia... Fui surpreendido pelos gritos da minha esposa chamando-me. Fui ao seu encontro e vi nosso filho imóvel, pálido e não respirava. Nós levamos ele ao médico e, chegando lá, disseram que, depois de muito sofrimento, finalmente morreu. A minha esposa caiu em lágrimas e eu tentei mostrar tristeza, porém esperava por isso. Até o momento não disse nada para o meu filho mais velho. Na hora do enterro do seu irmãozinho foi que falei que o bebê havia morrido. Daniel ficou triste, todavia não demorou muito tempo para aceitar. As coisas ficaram conturbadas dentro da nossa casa, pois a minha esposa ficava o tempo todo se lamentando e sempre arrumando uma desculpa para brigar comigo, como se eu tivesse culpa de algo. Ela mal dava carinho ao nosso filho, parecia que nunca tivesse existido. Ela apenas ficava pensando naquele fruto, mesmo sabendo que ele sofreu bastante esses meses em que estava vivo, mas negou essas coisas e passou a me odiar em todos os sentidos. Não consegui dormir essa noite. A nossa última briga foi muito feia e precisava relaxar. Lembrei do lugar feliz. Entrei no closet do quarto do meu filho, quando ele estava dormindo. Fechei os meus olhos e imaginei um lugar ao avesso. Uma vida em que nós éramos felizes. Fiquei por um bom tempo e acabei cochilando. Acordei e saí do closet. Logo notei algo diferente. A casa estava completamente estranha. As roupas do meu corpo estavam trocadas, visto que a camiseta branca e o meu short rosa ficaram com as cores inversas. A maçaneta da porta estava no lugar errado. Comecei a caminhar em nossa casa e encontrei o meu filho. Este estava de costas para mim no corredor. Quando coloquei a mão em seu ombro, mandando ele se deitar, olhou para mim, aquilo não era o meu filho. Era uma coisa horrível. O seu rosto estava desfigurado, igual aquelas pessoas no filme O Chamado. Caí, berrando e com medo. No corredor, apareceu a minha esposa e ela estava diferente, sorria para mim. Não sabia o que estava acontecendo. Voltei para o quarto do meu filho e tranquei a porta. Sabia que tinha algo estranho
algo que tem relação com a brincadeira do lugar feliz. Então entrei no closet novamente e desejei que tudo fosse um sonho. E depois voltei para o quarto. Minha criança estava dormindo e tudo parecia normal. Antes era como se eu tivesse entrado em um pesadelo. Após esse dia, nunca mais pensei em brincar do lugar feliz e disse para o meu filho que não brincasse mais. Lembro que cheguei em casa, entrei no meu quarto e chamei o meu filho. Daniel não respondia. Fui ao seu quarto e vi quando ele saía de dentro do guarda-roupa com a minha esposa. Ela estava sorrindo. Fiquei baralhado e Daniel também sorria, parecendo felizes. Sabia o que estava acontecendo e parece que aquele joguinho estranho do meu pai funcionou com ela. As coisas pareciam boas, até que... Bem, a minha mulher ficou completamente paranoica, dizendo que eu estava no lugar errado e que precisávamos ir para o lugar feliz. Ela ficava quase todo dia dentro do closet no quarto do meu filho. E ele, muitas das vezes, estava com ela, alimentando a sua loucura que criaram. Tudo por minha culpa. Algumas vezes dava para escutar bem baixinho gargalhada de um bebê, e a essa altura dava para imaginar o quanto ela havia perdido o juízo por completo ao imitar uma criança. Estávamos jantando quando ela começou a repetir as coisas de sempre que nós estávamos no lugar errado. O sangue subiu à minha cabeça. Já estava entalado com tudo isso. Larguei a colher que estava comendo a sopa. O nosso filho ficou olhando para nós. Foi a primeira vez que gritei com a minha mulher, falando as coisas que ela precisava saber, dizendo que deveria aceitar a porra da morte do nosso filho. Não sei o que deu em mim. Aproximei do meu filho para pedir desculpas e algo forte bateu contra minha cabeça. A minha esposa havia amarrado os meus braços e as minhas pernas e dizendo que tudo iria ficar bem. Ela arrastou meu corpo e o do meu filho, que se encontrava desacordado, com sangue saindo da sua cabeça. Aquela mulher parecia louca, bem pior do que já estava. Um cheiro de álcool ficava pareando no ar. Ela disse que iria acabar com essa realidade errada, segundo ela, a qual nós estávamos vivendo. Como uma alucinada, arrastou o corpo do meu filho para dentro do closet e me arrastou também. Tentei lutar, no entanto nada adiantava. O cheiro forte de gasolina foi ficando pior, até que ela entrou no quarto trazendo uma pilha de gasolina. Então banhou o meu filho e a mim. Não pude gritar por socorro porque estava com a boca amordaçada. Tentei lutar, porém nada adiantava. Ela colocou gasolina em seu próprio corpo e disse que ficaria tudo bem. Fechou a porta do closet, o cheiro de álcool estava muito forte, deixando-me embriagado. Sentada, ao lado do meu filho e eu, minha esposa acendeu o isqueiro e uma explosão forte. Acordei um pouco atordoado e dei um grito alto, pois ainda sentia o cheiro de gasolina. Escutei a minha mulher falando na cozinha, o sorriso do meu filho e uma coisa estranha. Dava para ouvir também a gargalhada de uma criança nova. Aproximei da cozinha e vi a minha mulher com a pele escura, os olhos cinzas, parecendo um monstro com o rosto deformado. O meu filho também da mesma forma, e ela segurava uma criança, o nosso filho que havia falecido. Tentei correr, mas quando coloquei a mão na maçaneta da porta, esta encontrava-se no lugar errado. Bons sonhos. Eu sempre dividi um quarto com meu irmão mais novo. Mas desde que minha avó morreu há 2 semanas, o antigo quarto dela passou a ser meu. Depois de muito tempo, pude ter um pouco de privacidade. É realmente muito chato ter que dividir o quarto com alguém. Não me entenda mal, eu amava minha avó e fiquei muito triste com sua morte. Mas estava feliz por agora ter um quarto só para mim. Todos os pertences da vovó retirei do cômodo e guardei tudo no porão, exceto uma antiga televisão. Não queria que nenhum pertence da vovó ficasse no meu novo quarto. Isso me faria ter recordações dela e eu acabaria ficando triste novamente. Questões à parte, decidi ficar com a TV. Embora seja um eletrônico antigo, sem muitos aparatos tecnológicos, seria legal poder assistir um pouco de TV no meu próprio quarto.
Faz 2 dias desde que comecei a arrumar tudo no que agora é minha fortaleza. Pintei as paredes, montei minha cama e meu guarda-roupa e deixei tudo do jeito que eu queria. Depois de um longo dia de empenho e trabalho duro, estava exausto. Fui jantar, tomei um banho e logo depois caí na cama. Alguns minutos se passaram e eu não conseguia dormir. Logo, fiquei entediado. Como não havia nada para fazer naquela noite, resolvi assistir um pouco. A velha televisão não possuía controle remoto, então eu teria que levantar e fazer tudo manualmente. Passei alguns minutos procurando algum canal sintonizado, mas tudo o que consegui encontrar foi estática. Era estranho, a vovó passava a maior parte do dia vendo novelas, documentários de animais e programas de culinária, mas agora nem esses canais estavam funcionando. Então desliguei a TV e voltei para a cama. Enquanto olhava para o teto esperando o sono chegar, sentia a estranha sensação de estar sendo observado por alguém ou alguma coisa de dentro da TV, mas não me importei. Achei que era apenas coisa da minha cabeça. Mas alguns minutos se passaram e logo adormeci. No dia seguinte, resolvi verificar o aparelho. Tudo parecia em ordem. A antena e os cabos, nada parecia fora do lugar. Liguei a TV para fazer alguns testes. Procurei por canais novamente, mas não obtive nenhum resultado. Então, desliguei a televisão e fui cuidar do meu irmãozinho. Hoje, mais cedo, nossos pais saíram em viagem para tentar esquecer um pouco a morte da vovó, e desde então sou o responsável por ele. A perda de um familiar é sempre muito difícil, e a mamãe foi a que mais ficou abalada com o acontecimento, já que a vovó era a mãe dela. O dia passou lentamente, como de costume. Hoje, estava indo para a cama um pouco mais tarde por causa das tarefas domésticas que agora eu tinha que fazer. Tomei um bom banho, jantei, coloquei meu irmãozinho para dormir e logo após fui para o meu quarto e desabei na cama. Deitado, encarei a TV por alguns segundos. Não pensei em me levantar para ligá-la. Era provável que ela não funcionasse de novo. Em vez disso, gastei o tempo olhando algumas mensagens no meu celular e logo depois adormeci. Em algum momento da noite, a TV se ligou sozinha, em seu volume máximo. Era a primeira vez que isso acontecia. Acordei assustado e atordoado, sem saber o que estava acontecendo. Peguei meu celular para ver as horas e vi que eram 3h33 da manhã. Olhei para a televisão e a tela estava totalmente escura. Me levantei e cheguei mais perto. Pude ver que o canal sintonizado era o 666. Não sou do tipo de pessoa supersticiosa. Apenas pensei que fosse algum tipo de defeito, já que o aparelho era antigo e velho. Pressionei o botão de desligar e a televisão desligou. Então voltei para a cama e, como estava com muito sono, retornei a dormir rapidamente. O dia amanheceu e eu não sabia se o que aconteceu durante a madrugada foi real ou apenas um sonho. Não pensei muito no assunto, já que agora tenho muita coisa para resolver e não poderia perder tempo. Parece ser um comportamento padrão dos irmãos mais novos gostar de bisbilhotar as coisas dos irmãos mais velhos. Por causa disso, sempre que saía do meu quarto, trancava a porta. Pode parecer exagero, mas para mim, meu quarto era como um troféu e eu gostava de tudo bem arrumado. Mais um dia se passou e a noite chegou. Com tantos deveres domésticos que eu havia feito, estava exausto. Fui colocar meu irmão para dormir em sua cama. Hoje, mais cedo, na hora do jantar, ele me perguntou sobre a vovó. Respondi que ela estava em um lugar melhor e que ela não poderia mais ficar conosco. A vovó e o Júnior eram bastante próximos e eu sabia que uma hora ou outra ele faria esse tipo de pergunta. Esperei algum tempo até o Júnior dormir e logo em seguida desci as escadas em direção ao meu quarto. Tudo o que eu queria era dormir um pouco. E logo que coloquei minha cabeça sobre o travesseiro, dormi incrivelmente rápido. Mais uma vez, na madrugada, a TV havia se ligado sozinha e dessa vez, confesso que senti um pouco de medo. O canal sintonizado ainda era o 666 e a tela era a mesma escura de antes. Só que dessa vez foi diferente. Ao invés de barulhos de estática, ouvi sussurros e gritos, como se muitas pessoas estivessem sofrendo juntas.
Eu me levantei e, embora estivesse tremendo de medo, tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que isso só era algum tipo de filme que estava sendo transmitido naquele momento. Mas como a TV estava com defeito, não conseguiria ver as imagens, apenas ouvir o som. Rapidamente puxei o fio da tomada e a televisão se apagou. Ainda trêmulo, voltei para minha cama e sentei-me na beirada. Foi quando a TV, mesmo estando fora da tomada, se ligou novamente. E eu juro que vi uma mão com grandes garras negras sair da tela, como se fosse algum tipo de efeito 3D. A mão em questão parecia gesticular em minha direção, realizando um gesto que me chamava. Coloquei meu cobertor sobre a minha cabeça e fechei meus olhos com muita força, esperando acordar de um pesadelo. Passaram-se alguns segundos e o barulho dos sussurros e gritos parecia ter cessado. Então tirei o cobertor da minha cabeça e vi que a TV estava desligada. Fui até o guarda-roupa para pegar um velho lençol de cama, desgastado por traças. Joguei o lençol sobre o velho televisor e voltei para minha cama em pânico, não conseguindo dormir o resto da noite. No dia seguinte, decidi que me livraria da velha televisão, mas nem tudo sai como planejado. Tentei levantá-la, puxar e empurrar, mas por mais que tentasse, a TV não se movia nem por 1 centímetro. Era como se estivesse colada no chão ou pesasse 1 tonelada. Depois de muitas tentativas, a única coisa que pude fazer foi deixá-la no lugar de sempre e joguei o velho lençol por cima novamente. Pensei que talvez, pelo fato do aparelho ser antigo, aquele poderia ser o peso normal. Mas não sei. Talvez meu cérebro só estivesse tentando criar algo para acreditar. Mesmo assim, saí do meu quarto naquele momento, intrigado. Fui cuidar do Júnior, como já era de costume. Hoje ele acabou sofrendo um acidente. Por um descuido, ele tropeçou e rolou escada abaixo. Ele chorou bastante e ficou com vários hematomas por todo o corpo. Então tive que dar maior atenção a ele. O dia escureceu e Júnior ainda estava com cara de choro, perguntando por nossos pais, que foram viajar, e sobre a vovó, que havia falecido. Fiquei com tamanha dó de seu estado. Então, antes que fôssemos nos preparar para dormir, resolvi mostrar ao Júnior como havia ficado meu novo quarto e também permiti que ele visse alguns dos meus quadrinhos de super-heróis. Deixei-o sobre a minha cama, ele folheava as revistas em quadrinhos freneticamente. Ele estava se divertindo tanto que pareceu ter esquecido a dor e os machucados. Saí do quarto e fui para a cozinha para preparar um grande prato de panquecas para o jantar. Meu irmão e eu adorávamos. Enquanto eu cozinhava, Júnior parecia estar se empolgando bastante com os quadrinhos. Ele gritava para mim na cozinha coisas como: "Nossa, o Capitão América é incrível." Ele estava realmente se divertindo e logo fiquei feliz por ele. Toda criança passa por uma fase de descobertas e parece ficar curiosa com qualquer coisa. Tudo estava indo bem naquela noite. Eu estava quase terminando de preparar as panquecas e logo chamaria o Júnior para o jantar. Até que, em um momento, ele gritou algo que não tinha nenhuma ligação com as revistas em quadrinhos. Algo sinistro que soou como: "Eu consigo ouvir a vovó na televisão." Rapidamente lembrei-me do que havia passado durante a madrugada. Larguei tudo o que estava fazendo na cozinha e corri em direção ao meu quarto onde havia deixado o Júnior. E quando estava na metade do caminho, ouvi um grito do meu irmãozinho. O seu grito havia sido cortado no meio por alguma razão. Cheguei no quarto ofegante e o Júnior parecia não estar lá. Notei o lençol que cobria a TV jogado pelo chão junto com uma das minhas revistas em quadrinhos. Olhei debaixo da cama e dentro do guarda-roupa esperando encontrá-lo, mas não obtive nenhum resultado. Então falei: "Pode aparecer, Júnior, você ganhou." Nessa hora, a televisão se ligou sozinha novamente e eu não acreditei no que estava vendo. Esfreguei meus olhos, acreditando que aquilo não era real. Me aproximei e tive a certeza. Era ele, meu irmãozinho Júnior. De alguma forma estava dentro da televisão, preso como um pequeno hamster em uma gaiola. Já se passaram 5 horas desde que o encontrei dessa forma. Ele não para de chorar e falar que alguém o puxou para dentro da televisão. Não sei o que fazer para retirá-lo de lá.
A única coisa que fiz nas últimas horas foi assistir o meu irmãozinho preso na TV. Bons sonhos. Escolhi o prédio mais alto da cidade, onde teria certeza que, depois que eu subisse na parte cortando os céus, ninguém me impediria. Um homem bem vestido em locais de negócio seria apenas mais um funcionário passando despercebido. Ninguém se preocupou quando eu entrei pela porta da frente, procurei o elevador e subi com os outros. Nem sequer olharam dentro dos meus olhos e perceberam o quanto eu estava desconcertado. Saí logo em seguida. Entrei no escritório acima dos outros, coloquei na porta, em minhas costas, uma cadeira, impossibilitando que alguém entrasse facilmente, e abri a janela. Foi quando me aproximei da sacada e o vento tentou me empurrar para dentro, tão forte quanto uma tempestade. Mas eu estava vazio por muito tempo. Examinei as movimentações embaixo e todos pareciam formigas. Estava sendo tudo mais fácil do que imaginei. Coloquei o primeiro pé. O outro foi arrastado logo em seguida. O sol não estava quente o quanto me preocupei, coisas ficaram borbulhando na minha mente. Então, ouvi uma voz dentro da sala. Não se movimente mais, eu sei que você é uma boa pessoa e não precisa fazer isso. Por favor, me ouça. Tentei olhar e não tinha ninguém próximo, mas a voz estava ali e me deixou um pouco aflito. Não queria que tudo acabasse como um louco, pois sei muito bem o que estava fazendo. Coloquei o segundo pé para dentro do escritório quando o vento ficou um pouco mais forte e uma aglomeração de formigas estava apontando para cima, e pude prestar atenção em um turbilhão de vozes se espalhando lá embaixo. Tinha certeza de que não havia ninguém no momento em que tranquei a porta, porém apareceu um homem bem vestido. Certamente responsável por esse prédio, um sujeito com os olhos frios, expressando calma e paciência. Não era a primeira vez que estava lidando com situações ao extremo. Sua preocupação diante da situação era bem clara. Levantou suas mãos e parecia controlar os meus nervos da forma que tentava amenizar o que eu estava passando. Em contrapartida, aquele timbre ficava estremecendo e comunicando-se como se fosse um megafone baixo. Não consigo ver pessoas tristes fazendo besteira, disse ele com tanta aflição e desgosto no seu rosto que me deixou um pouco comovido. Coloquei o outro pé para dentro, mas quando ele percebeu que eu estava distante, novamente voltei para a sacada e ele parou de caminhar em minha direção. A forma lenta e calculista interrompeu a maneira que estava rastejando o seu corpo em minha direção. Quando voltei para a janela, já não estava mais soprando e carros de polícia estavam na calçada. A porta começou a sacudir distante de nós dois, e ele recorreu a apelar falando sobre os meus filhos, a minha esposa fixando na aliança no meu dedo e dizendo que as pessoas precisavam de mim, apesar dos momentos ruins. Eu tinha tudo que qualquer um sonha na vida: um bom emprego, crianças saudáveis e exemplares, esposa dedicada e que me amava. Observando suas palavras, me senti péssimo, como se eu nunca estivesse valorizado tudo que eu tive na vida, que foi suficiente, apenas reclamando. Sei que nem sempre conselhos conseguem preencher o vazio que alguém tem dentro da alma. Há algo absorvendo tudo de bom e, dessa vez, o homem estava no meio, bem mais próximo do que antes, da sua forma invasiva de rastejar, com as órbitas oculares quase lacrimejando em desespero, dizendo que já viu todo tipo de coisa ruim e não poderia deixar uma pessoa boa fazendo uma desgraça dessa. A maneira que dizia parecia me conhecer talvez melhor do que eu mesmo. Apesar dos esforços desse cara, eu estava pronto. Foi muito bom criar esperanças, ouvir palavras de alguém que se importou com os meus sentimentos e tentou saber o que eu estava passando e o que me atormenta no momento. Quando percebeu que quase o meu corpo todo estava para fora do escritório, expôs que provaria, vozes gritando em sua garganta aparentemente no último esforço restante. Me pediu para fechar os olhos por um segundo. Disse que era a única coisa que desejava de mim. Sentindo compaixão por seu desespero frustrante, eu o fiz. Seja lá o que esse homem já passou, suas palavras eram como se fosse o melhor psiquiatra do mundo, e tentou dizer o quanto a minha família se perderia depois que eu fizesse isso.
A minha mulher não iria superar. Os meus parentes não suportariam e eu perderia tudo que construí. As pessoas lá embaixo aumentando, crianças abaladas e sem entender, adultos chegando das suas ocupações. Seria um trauma ver um corpo destruído na calçada. Pode criar, no escuro da mente, coisas pavorosas que minha escolha errada causaria na vida dos outros. Um terror chocante e verdadeiro. A cadeira, eu já não estava mais suportando as investidas do outro lado, e antes que a porta fosse arrebentada por outras pessoas preocupadas comigo, aquele homem me salvou. Eu pude enxergar com mais atenção na minha mente todos os dias que minha companheira me recebeu, com um sorriso e dizendo que me ama, os meus filhos Naomi e Akemi, me chamando de paizão e falando o quanto sou importante. Até os meus parentes sempre me recebendo bem, apesar dos meus problemas emocionais. Não faz sentido destruir a vida deles, e ele, batendo palma e dizendo o quanto eu fui bem, continuava atrás de mim, percebendo o quanto eu estava me afastando da janela. Por que isso se nem tenho inimigos? Não tinha nada para reclamar, sabia que poderia conseguir um tratamento. Finalmente estava fora da janela, e a única coisa que eu poderia fazer era agradecer porque o terror, onde não existe, foi criado apenas por minha mente burra. Nunca me senti tão bem comigo mesmo. Virei minhas costas, respirando fundo e confiante. A primeira vez na vida que realmente estava feliz e aliviado para agradecer o esforço que alguém fez e tentou me ver bem, lutando ferozmente cada segundo. Um homem que em menos de segundos estava próximo do meu rosto, quase que beijando na minha boca. Agora animado, enxergando em minha direção e empurrando-me com sua mão. Segundos antes que eu ficasse distante o suficiente, assobiou essas palavras. O meu rosto vendo a sacada ficando mais distante e os barulhos embaixo gritando em sincronia mais próximos. Não tem graça quando vocês estão tristes. Bons sonhos. Há uma lenda local de onde eu venho. Eles são simplesmente conhecidos como os Homens do Salgueiro. Quase não há necessidade de aplicação da lei nesta cidade. Os Homens do Salgueiro cuidam de tudo isso. Cada passo dado, cada palavra falada, cada gota de sangue derramada. Os Homens do Salgueiro sabem disso antes de mais ninguém. Acredite em mim, qualquer um que tenha invocado a ira dos Homens do Salgueiro desapareceu sem deixar rastros. É por isso que quando percebi o que tinha feito já era tarde demais. Os Homens do Salgueiro estavam vindo. Ela simplesmente não se calava. Não importava o que eu dissesse ou fizesse, ela estava histérica. Ela andava de um lado para o outro pela casa gritando. Disse que descobriu isso e aquilo e sabia que eu estava traindo ela. Ela me perguntava quem era e eu dizia que ela estava louca. Acho que usei essa desculpa demais. Depois de um tempo, não aguentava mais a voz dela. Eu andava de um cômodo para outro e ela me seguia. Quando chegamos à cozinha, eu já tinha tido o suficiente. Peguei a primeira faca que encontrei e cravei na garganta dela. A expressão de raiva e tristeza se transformou em desespero e incredulidade. O fluido carmesim corria livremente por toda a sua blusa e ela caiu de joelhos, se debatendo no chão. Ela arranhava o azulejo e fazia ruídos gorgolejantes que só serviam para me enfurecer mais. Peguei uma frigideira de ferro que estava pré-aquecida no fogão e dei uma pancada na cabeça dela. Um som úmido seguiu o impacto e, embora eu não precisasse continuar, continuei. Perdi a conta de quantas vezes a atingi, mas estava coberto de sangue. O que restava da cabeça dela estava sendo mantido junto por finas partículas de osso e o sangue continuava a jorrar. Deixei a frigideira cair no chão com um estrondo. Eu queria que o remorso viesse para me sentir um pouco humano, mas isso não aconteceu. Eu estava apenas feliz por me livrar dela. Com um grunhido, peguei o corpo dela do chão e coloquei no meu ombro. O rosto dela pendurado ao meu lado, olhos mortos olhando fixamente. Eu só podia rir. Assim que saí, joguei o monte desgrenhado no chão e fui procurar uma pá.
Foi então que soube que eles estavam observando. Eu podia ouvir os sussurros vindos da floresta e, pelos cantos dos meus olhos, podia vê-los olhando atentamente para cada movimento meu. Sempre que olhava para a floresta, via apenas árvores retorcidas olhando de volta para mim. Eu sabia que eles estavam lá. Já era crepúsculo quando ela foi bem enterrada. Eu estava encharcado de suor, e isso fez as manchas de sangue nas minhas roupas se expandirem e ficarem laranja. Olhei novamente para a floresta e vi eles espiando por trás das árvores. Rostos longos e retorcidos, com olhos vazios e figuras esquálidas. Eu só podia ver metade dos rostos, pois eles escolheram se esconder atrás de suas preciosas árvores. Mas eles estavam lá, observando, sussurrando. Por que estão olhando, desgraçados? Vocês ouviram ela? Eu tinha que fazer isso. Gritei para eles. Eu estava esperando uma resposta? Não sei. Eles apenas continuaram a me observar de trás das árvores. Eu cuspi no chão e joguei a pá. Eles viriam por mim sob o manto da escuridão e eu não iria sem lutar. Fugi para dentro de casa e me preparei. Empurrei sofás e cômodas na frente das portas. Preguei tábuas de madeira de forma desordenada para cobrir todas as janelas. Conforme o sol se escondia no horizonte, um grande temor se instalou no meu estômago. Seriam realmente nervos? Eu odiava pensar que era um medo tão poderoso que me faria começar a suar frio. Carreguei minha espingarda e peguei uma garrafa de uísque. Forcei um gole e depois outro, e joguei o resto da garrafa na parede de frustração. Deixei uma porta aberta. Era a porta dos fundos que dava para a floresta. Coloquei uma cadeira na frente dela e sentei, espingarda no colo. Eles ainda estavam me observando. Os homens do salgueiro. Ficamos nos encarando um ao outro por 3 dias. Eventualmente, o cansaço começou a me vencer e comecei a cochilar. Tentei desesperadamente manter os olhos abertos. Por um segundo tolo, apoiei a cabeça na espingarda para não cair. Voltei à razão e levantei a cabeça. A última coisa que eu queria era atirar em mim mesmo. Se eu soubesse o que estava por vir, provavelmente deveria ter feito isso. Forcei-me a ficar acordado por mais algumas horas. O dia veio e se foi, e já era noite morta antes que eu percebesse. Eles persistiam atrás das árvores. Comecei a racionalizar que, se fechasse os olhos por um segundo, teria tempo suficiente para abri-los enquanto os homens do salgueiro vinham em minha direção para que eu pudesse derrubar alguns. Sorrindo, fiz exatamente isso. Claro, é difícil dizer quanto tempo você dormiu. Pode ser um segundo, pode ser por dias. Abri os olhos novamente e vi que ainda estava sentado na minha cadeira com a espingarda no colo. Saltei quando vi que os homens do salgueiro não estavam mais atrás das árvores. Entrei em pânico e segurei a espingarda, movendo-a para todos os lados. Dei alguns passos para fora e tentei controlar minha respiração pesada. Tremia quase incontrolavelmente e era impossível manter a arma estável. Comecei a me acalmar quando não vi nada do lado de fora e comecei a voltar para meu posto quando parei de repente. Senti lágrimas nos olhos e algo começou a subir pela minha garganta. Os homens salgueiro estavam espiando pela porta e pelos lados da casa. Congelei, encarando seus rostos nodosos e mãos parecidas com galhos. Eu tinha que fazer algo. Levantei a arma e disparei. Consegui acertar parte da moldura da porta, mas errei eles completamente. Abri a espingarda e peguei desesperadamente um cartucho novo no meu bolso. Recarreguei com sucesso e levantei a arma novamente. Os homens salgueiro continuavam me olhando de onde estavam. Desta vez, mirei com cuidado e disparei novamente. Outro tiro atingiu a moldura da porta, embora desta vez estivesse mais perto dos homens salgueiro. Tentei pegar uma terceira bala e, enquanto fazia isso, vi uma grande sombra me cobrir. Olhando para cima, os homens salgueiro estavam sobre mim. Gritei e fechei a espingarda no meu polegar, cortando-o efetivamente. Imediatamente depois disso, perdi toda a consciência e desmaiei. Quando acordei, estava gelado. Minha visão começou a voltar lentamente e senti que estava sendo arrastado. Meu coração afundou quando olhei ao redor. A escuridão se estendia o quanto a vista alcançava,
E eu sabia que estava na parte mais profunda da floresta. Onde antes havia meu polegar, agora estava preto e inchado, e havia adormecido até meu antebraço. Meus tornozelos também doíam muito, mas eu não sabia por quê. Quando olhei, vi que eles tinham sido claramente quebrados e os homens salgueiro estavam me arrastando pelos pés. Comecei a gritar o mais alto possível por alguém, qualquer um. Tudo o que fiz foi fazer mais homens salgueiro aparecerem e me observarem de trás das árvores de salgueiro mais estranhas que eu já havia visto. Seus troncos eram pequenos e pareciam couro. A terra ao redor deles era vermelha e úmida, mas onde eu estava sendo arrastado era terra seca e áspera. Olhei para o dossel e desejei não ter feito isso. Corpos sem pele pendiam, sangue pingando livremente para alimentar o que agora eu sabia serem árvores ligadas à carne. Meus gritos foram engolidos pela escuridão e minha garganta doeu, rouca pelo esforço. No silêncio ouvi um gemido fraco. Olhei ao redor para ver se havia mais alguém aqui. Talvez algum pobre coitado que sofreu o mesmo destino que eu. Para meu horror, descobri a fonte dos gemidos. Os corpos pendurados nos galhos das árvores ainda estavam vivos. Em breve, eu também teria minha carne dilacerada e estaria condenado a pendurar lá em cima e alimentar as famintas árvores de salgueiro. Não havia nada que eu pudesse fazer a não ser aceitar meu destino. Os homens salgueiro me tinham. Bons sonhos. A tempestade se acalma, mas os mistérios permanecem. Se gostou do que ouviu, deixe seu like e inscreva-se para mais sussurros na tempestade. E não esqueça, clique no card para explorar mais histórias enigmáticas. Até a próxima, sob o véu da noite e da chuva. Boa noite e siga atento aos sussurros.